DNA. Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Sextou com música aqui no DNA. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN todas as tardes. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e a produção de hoje foi da Leandra Kruber. Na próxima hora, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. Quem quiser mandar uma mensagem, um oi, estamos ao vivo na TV Diário e também no Facebook. Manda uma mensagem lá nos comentários ou manda uma mensagem pelo WhatsApp 991 36 2472. E para falar um pouquinho a respeito do nosso entrevistado de hoje, que é um Sextou com Música, já dei um spoiler, a gente vai voltar no tempo pro ano de 1967. Ele não queria falar muito esse ano, mas assim, ó, é um baita ano, deixa eu falar para vocês aqui, ó. No Brasil começava a circular o Cruzeiro Novo, equivalente a 1000 cruzeiros antigos na época. Nesse ano morreram João Guimarães Rosa, escritor, e o Che Guevara, revolucionário. Por outro lado, nasceram em 1967 alguns ícones, olha só. Marisa Monte, cantora e compositora. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Tony Garrido, cantor. E no dia 7 de janeiro de 1967, nasceu o nosso convidado de hoje, o gênio da música santamariense, Gerson Verlan. Bem-vindo, Gerson. Boa tarde, Cassiano, tudo bem? Você esqueceu um dado muito importante, 67 é o ano do Sgt. Peppers dos Beatles. Ah, é, lançamento aí mundial, icônico, nasceu junto com eles, então. É, o verão do amor, o hippie, né? Acho que, enfim, estava nascendo, né? Mas acho que ficou alguma coisinha do ar Viu? Trouxe contigo no meu aí. DNA. Perfeito. Inclusive vamos adentrar nesse DNA hoje, nesta tarde de sexta-feira. Como a gente sempre fala, né? A gente sempre leva aí para casa das pessoas, para o celular das pessoas, para quem tá no trânsito, uma visita. Todo dia, 16 horas, o DNA proporciona então essa visita legal, que às vezes a gente não tem tempo, né, Gerson, de parar e conversar. Esse é o nosso momento, de parar uma horinha, conversar e conhecer um pouquinho da história de alguns ícones de Santa Maria. E hoje falamos com o Gerson Verlan, que nasceu em Santa Rosa, mas chegou em Santa Maria ainda quando criança. Ele é graduado em música pela UFSM e fez mestrado em música nos Estados Unidos e também doutorado e pós-doutorado em letras. Ele é guitarrista, violonista, poeta, compositor. Na música ele é conhecido também pelo trabalho na banda Poços e Nuvens. Em 2008 lançou seu primeiro trabalho solo, Memórias do Tempo, lançado simultaneamente pela Rock Symphony no Brasil e pela Musea Records na França. Estreou na literatura com um livro de poemas em Outros Outonos em 97 e em 2020 lançou Wild em Bervenal pela editora Coralina, seu primeiro romance. Hoje, professor na Universidade Federal de Santa Maria, nas áreas de música e letras. Além disso, o Gerson também faz parte do júri do Festival Canções para Santa Maria, que é o nosso festival promovido pelo Diário de Santa Maria e pela Prefeitura de Santa Maria, que quer descobrir aí, então, talentos da música e também reafirmar clássicos da música de diferentes gêneros, que chegou ao fim agora no domingo passado, com mais de 40 inscrições, né, Gerson? Antes da gente viajar. Impressionado. Pois é, antes da gente entrar aí na tua história, vamos falar um pouquinho dessa atualidade aí. Como é que tu foi pego aí com esse convite para ser jurado do festival? Eu fico honrado, assim, muito honrado, porque eu me considero santamariense, né? Embora tenha nascido em outra cidade. Nasceu em Santa Rosa. Jogou futebol com o nosso querido Tafarel e foi vizinho da Xuxa? Eu fui vizinho da Xuxa. Aí, ó, não tem por onde fugir. A pessoa é de Santa Rosa, ou ela jogou com o Tafarel, ou ela é vizinha da Xuxa, certamente. Mas nunca viu o Tafarel. Mas eu realmente fui vizinho da Xuxa. Mas ela... Enfim.
Saí pequeno de lá, saí criança, né? Eu tinha 4, 5 anos, então realmente eu fui me descobri assim já em Santa Maria, né? Adolescência, todo um período muito forte, né? Mas sobre as músicas, eu fiquei muito honrado pelo convite e muito surpreso, assim, tanto pela qualidade geral, assim, das inscrições. Tu já teve acesso às músicas, me conta? Sim, eu tô muito curioso. Bem, não posso falar muito a respeito, mas assim também pela... que não ficou tanto tempo aberto, né, para as inscrições e tal, e um pouco mais de um mês, eu acho. né? A quantidade de inscritos, assim. Então, realmente bacana, mas enfim, isso acho que haverá outros momentos para falar mais a respeito. Exatamente. Então, vamos mergulhar aí nesse DNA e vamos falar das tuas lembranças mais remotas. Quero saber da tua infância, até quando que tu fica em Santa Rosa? Não, eu saí... o meu pai sempre trabalhou em profissões que se mudava de cidade, né? Então, eu nasci, tive pouco tempo realmente em Santa Rosa, com 4 ou 5 anos a gente já saiu. E aí eu morei assim praticamente 1 ano em cada cidade, em uma cidade diferente, né? Não ficava na mesma cidade. Foi assim muito, muito importante para mim essa experiência, porque era um pouco dolorosa, né? Eu fazia amigos e daí quando eu fazia novos amigos já tinha que mudar de cidade, daí começar tudo de novo. A cultura embora grande parte foi tudo, né? São cidades dentro do Rio Grande do Sul, mas a cultura mudava muito. Às vezes era uma cidade assim predominantemente italiana, ou predominantemente alemã, ou predominantemente de fazendeiros, assim, mudava muito, assim, tanta paisagem, né, geográfica quanto a paisagem humana, assim, né? E isso foi um aprendizado tremendo, assim. Eu tenho... Aquilo ali me influenciou muito, né? Tanto ao me tornar músico como a escrever, né? Aí que queremos entrar agora. Antes disso, eu queria saber como é que era composta a tua família. Era uma família grande, menor? Era tu e teus pais? Não, uma família... nessa infância anterior a Santa Maria, era eu, meu pai, minha mãe e uma irmã. E já próximo a chegar em Santa Maria, a minha mãe teve mais um filho, né? Então somos três filhos. Tu chega em Santa Maria com qual idade? Eu chego para 12 para 13 anos. Tá, né? Mas vamos ainda um pouquinho mais para trás. Nessas tuas andanças, ainda em Santa Rosa ou nas andanças pelo Rio Grande do Sul, como é que a música entrava nessa primeira fase? Assim, era pela rádio, era em disco, era pelos teus pais, ou tu já tinha um gosto musical? Uma das cidades que eu morei foi 3 de Maio, né? Uma cidade próxima a Santa Rosa. E então tinha poucas condições. Hoje eu estive visitando há pouco tempo 3 de Maio e quase não reconheci, assim, né? Tanto que cresceu e positivamente, assim, muito bacana a cidade. E meu pai, de família, ele tocava um pouco de violão, tocou um pouco de violino, tocou um pouco de piano. Ele tinha uma experiência musical e queria muito que nós, os filhos, no caso, na época eu e a minha irmã, tivéssemos, né, estudássemos. Mas a cidade tinha poucas condições, não tinha muitos professores. Então, certa vez apareceu em 3 de Maio um professor de violão, assim, que ia lá 2 vezes por mês e tal. E ali começou a minha iniciação, assim, nessa parte de contato com a música. Que idade tu tinha? Eu tinha 6 anos. Bem novinho mesmo. Bem novinho, com violão. E tu gostava ou era uma obrigação? Tipo, que saco, tem algo de violão? Não, era uma coisa curiosa, assim. Eu gostava, mas ao mesmo tempo eu percebi o sacrifício que era, né? Então, obviamente não era espontâneo. Já entendia que era um aprendizado, que era uma dedicação. Que eu não ia aprender, assim, naturalmente, digamos, né? E depois as mudanças, mudava professor, mudava instrumento, né? Daí eu tive aula de violão com outros professores, depois tive aula de piano né? Então tive experiências, assim, né? Experiências musicais, aprender a ler partitura, toda essa parte, assim. Mas era algo que eu nem sonhava em ser músico, assim. Eu me apresentei algumas vezes, assim, eu tenho apresentações com 10 anos de idade e tal. Tu lembra das primeiras, assim? Lembro. O contexto que era? O contexto de escolas de música, só que aquela escola, essa é de uma cidade chamada Encantado, né? Eu morei... Pertinho de Lajeado. Eu morei 1 ano lá, nem isso, né? E tinha uma escola boa, tipo um conservatório, assim, né, de música, e lá eu fiz aula de violão. E a escola era muito proativa, então ela levava os alunos para tocar e tal, fazia, né, colocava eles na condição de artista.
Que isso, claro, hoje é mais comum, mas na época não era muito comum, assim. Você tinha aula, aprendíamos, né? Aprendeu, não tinha muito esse contexto. E pior, levava para outras cidades, né? Então, a viagem, assim, né, eu tive aos 10 anos uma experiência de turnê, né? Que é uma coisa que você realmente não tem, né? Entrar num ônibus... Com essa escola de Com a Encantado. escola para ir tocar num outro lugar com um público desconhecido, Entendi. Subir num palco. Isso já deu uma emoção, assim. Eu falei, pá, mas isso aqui é muito legal, Era um né? vestígio do músico aí. Mas ainda não passava pela minha cabeça, né, eram experiências, né? Aprendizados. A música foi se tornar algo assim sério no meu horizonte um pouquinho depois disso, né? Quando eu descobri o rock, né? Porque embora estivesse exposto assim por um pouco de rádio, um pouco das fitas cassete do meu pai, né? E de ter nascido no mesmo ano de um álbum clássico dos Beatles. Mas assim, não sabia, gostava de algumas coisas, gostava de tudo. Na verdade, eu ouvia de tudo como meu pai ouvia de tudo. Sim. Desde clássicos até música popular brasileira, tinha de tudo, né? Mas teve um gatilho que bateu. Bateu um gatilho com o rock. Em né? qual contexto? Eu morei também um ano em Júlia de Castilhos, foi a última cidade que eu morei antes de vir para Santa Maria. Tive uma turma de amigos muito interessantes lá e tal, e a certa altura eu finalmente tinha um aparelho de som. Eu levei muito tempo para ter um aparelho de som com toca-discos e tal, que era a única forma de ouvir música, né? E aí eu comecei a comprar discos, mas também comprava discos assim variados, né? Não era nada direcionado para um estilo, né? Até que eu comecei a entender que eu gostava aquela sonoridade que era rock, né? E aí eu vim para Santa Maria, fiz uma viagem, eu e um amigo, né? Viemos pra cá, entramos numa loja, na Bob Som, que existia ali no calçadão. Um clássico. E fomos pra sessão, porque tinha sessão de rock, MPB, etc. Fomos pra sessão rock e puxamos um disco aleatoriamente, cada um de nós, e levamos pra casa. Eu não sabia o que era aquilo, né? Nem ele. Sabia que era rock porque estava na sessão de rock, né? E o que era? O que eu comprei foi o Led Zeppelin 4. Eu dei uma sorte danada, né? E ele comprou um Rolling Stones daquele ano ali, o Emotional Rescue. Mas ali abriram-se as comportas, né? Aí eu comecei a ouvir muito e também aplicar aquilo que eu tinha aprendido com um direcionamento. 13 anos. 13 anos. Aí eu comecei a direcionar. Isso era final da década de 70. Era 1980. 1980. E qual é que era o contexto, assim, tipo, como é que tu chega aos 13 anos em Santa Maria e enxerga essa Santa Maria do início da década de 80? Como eu tinha morado em muitas cidades e tinha um aprendizado, assim, parece que eu vivi 200 anos entre Santa Rosa até chegar em Santa Maria. Então eu vinha, assim, com muita experiência de vida por essas questões de mudanças, né? O forasteiro, quando ele chega numa cidade pequena, ele sempre é mal visto, né? Então eu tive que trabalhar com essa coisa do bullying de uma forma inteligente, né? E no fim desse processo, lá pela terceira ou quarta cidade, eu já sabia como lidar com isso, né? E isso foi realmente um aprendizado. Então eu conhecia já, assim, meio a cara das cidades, né? As cidades mais receptivas. Então quando eu cheguei em Santa Maria, eu vim mais ou menos preparado. E o que eu estranhei em Santa Maria logo que eu cheguei é como as pessoas eram acolhedoras, né? Porque cidade pequena é o contrário, né? O colégio era acolhedor. Todos os meus colegas me acolheram, assim. Eu cheguei aqui em outubro, fim de ano já quase. Eu no meio do ano letivo, fim do ano letivo, né? Me acolheram, todos muito simpáticos. Mas ao mesmo tempo, nenhuma amizade se aprofundava. Aquilo eu estranhei muito, né? Era assim, receptivo, mas não era profundo. Né? Eu levei tempo para fazer amigos daqui, tanto que eu recebi amigos de cidades que eu tinha morado antes, né? E quando tu vem morar aqui, tu ainda vem no contexto de acompanhar a família? Ou tu já vem sozinho? Sim, não, eu vim com a família. Meu pai mudou para trabalhar aqui, né? E aí... E tu viveu em qual bairro nessa época? O bairro é Nossa Senhora de Fátima. Desde então eu vivi ali, porque meus pais compraram uma casa na época. Aí tem um gap, né, de tempo enorme, assim, mas em 1980 eles compraram uma casa no bairro Nossa Senhora de Fátima. Moramos ali. Depois ali começou a Postos e Nuvens, várias coisas começaram ali. E depois meu pai vendeu a casa.
E aí eu fiquei 20 anos fora, mas sempre conectado com Santa Maria. A banda era aqui, a minha família estava aqui e tal, né? E aí quando eu retornei para cá, quando fiz concurso em 2015, eu e minha esposa estávamos procurando uma casa para comprar. E ela descobriu que a casa estava à venda. Eu comprei de volta a casa. Mesma casa? A mesma casa. Que joia. É a mesma casa. Eu Que moro massa. na mesma casa. E eu quero saber em qual contexto Apóstolos e Nuvens nasce. Era que ano? 86. 86. 1986. Joia. E eu quero saber assim, qual foi também o contexto dessa criação da banda, dos integrantes da banda e o cenário musical de Santa Maria na década de 80, que inclusive é um tema da nossa revista Mix de amanhã, que a gente fez um gancho para promover a nossa pasta Vozes de Santa Maria da Rádio Vox. A gente está fazendo esse resgate, então, de várias décadas, alguns artistas que estão na Vox e que o Gerson vai falar aqui sobre os anos 80. Ele vai dar uma prévia do que ele está falando lá amanhã também na revista Mix, mas ele vai nos falar em seguidinha, na volta do próximo bloco. O DNA fica por aqui e a gente já volta com mais Gerson Verlang. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, anunciou uma nova versão do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido CNIS. A nova versão do CNIS atende às alterações de agrupamento, utilização e de complementação, previstas no artigo 29 da Reforma da Previdência. Existem duas principais modificações feitas no CNIS. A primeira é sobre ajustes para a complementação do salário mínimo. Assim, quem possui contribuições inferiores ao salário mínimo, a partir de novembro de 2019, poderá ajustá-las para que a complementação alcance o salário mínimo, tornando-as possíveis de uso no reconhecimento de direitos previdenciários. A outra mudança se refere ao extrato do ano civil. Agora será possível emitir um novo extrato com as informações relacionadas aos ajustes de contribuições inferiores ao salário mínimo no ano civil. Todas essas mudanças já estão disponíveis no extrato CNIS. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Beltrame Supermercados apresenta, pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o príncipe do pagode. E ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos linda. Dia 6 de maio, uma noite, 2 grandes shows. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha e no final de tudo. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Ingressos em minhaentrada.com.br. Nos pontos de venda: Beltrame Supermercados, Cancian Imóveis, Ótica Norberto, Odonto Excelência, Avenida Dores, Risoto Gourmet, Unisme, Ferragem Irmãs Ra, Lojas Dona Di, Praça Nova e com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. O Sicredi apoia o empreendedor e auxilia a sua organização financeira. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, cartões, crédito, cobrança, máquina de cartões e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente, seu programa de entrevistas das tardes da CDN. Hoje a gente recebe aqui o músico, professor também da Universidade Federal de Santa Maria, Gerson Verlang, também da banda Apóstolos e Nuvens. E é exatamente essa pergunta que eu fiz no fim do primeiro bloco, a respeito de como nasceu essa banda, que nasceu lá no meio da década de 80, né? Como é que foi isso daí? Não, eu tive, digamos assim, a minha infância até chegar em Santa Maria, me parece que eu vivi 200 anos, né? E no período entre 1980 até a criação da Apóstolos e Nuvens, parece que deu mais de 200 anos. Eu vivi
muito intensamente aquele período ali do início dos anos 80 em Santa Maria. Eu ainda não tocava, não tinha, né? Mas foi naquele período ali que eu concebi o que eu gostaria de fazer, né? Em termos de letra, em termos de música, e fiquei exposto assim às influências diretas, o pessoal que fazia música em Santa Maria. E o que rolava de música em Santa Maria nessa década, no início da década de 80? O mais impactante para mim foi o Quintal de Clorofila, né? Um duo meio viking assim, totalmente autoral. Que joia. A gente resgatou uma foto deles, amanhã tu vai ver na revista Mix, a gente conseguiu achar uma foto deles tocando num bar, eu acho, assim. Muito massa. Reza a lenda também que o Quintal morou na casa que hoje eu moro, né? Antes do meu pai comprar. Que joia. Né? Então, acho que, sabe, é uma coisa bem curiosa. E essas pessoas ainda existem, então, em Santa Maria? Não, eles moram, um mora em Foz do Iguaçu e o outro, porque são 2 irmãos, moram em Porto Alegre. Eles têm um disco clássico, né? Que eu vi, assim, acompanhei em shows, né? A feitura do disco, né? Porque cada show iam elaborando um arranjo e tal. E eu gravei isso, eu tive a sorte de gravar. O primeiro show que eu vi do Quintal, eu tinha um toca-fita no colo e gravei, eu tenho massa. Isso. Esses dias eu fiz uma remaster dessa gravação. Então tem músicas que nem eles lembram mais, eu tenho ali, né? E também depois pesquisei o Quintal, né? Eles têm 10 músicas gravadas no álbum, mas eu tenho cerca de 40 músicas deles, né? E eles compuseram mais ou menos 60, né, no período que eles estiveram ativos. Joia, vamos ter que promover esse encontro aí numa live, nem que seja, hein? Seria muito legal, muito bacana. Vamos organizar. Mas não só isso, uma banda, um trio chamado Quebra 3, existiu no início dos anos 80, e muita coisa circulando, um cantor da MPB, assim, na linha do Gil, do Djavan, um sujeito chamado Colombo Cruz. Então todo esse pessoal estava ativo ali, entre várias outras coisas que misturava clássico, nativismo, tava uma ebulição muito grande. E o que te deixava atento a essa cena local? Por que tu não ficava com a cabeça lá nos discos, sabe, nos artistas internacionais? Porque quando teve uma outra banda que eu vi, foi o meu primeiro show de rock, assim, foi a Banda do Arco-Íris. Foi uma banda bem bacana que houve no início dos anos 80. Aqui em Santa Maria, lá na ABB, né? E foi um impacto assim tremendo ver uma banda ao vivo. Então era muito mais forte eu ver uma banda ao vivo, né? Na verdade eram experiências muito diferentes, né? E o cenário todo estava em ebulição, né? Eu estudava no Colégio Santa Maria e o Colégio Santa Maria era assim o Grêmio do Colégio Santa Maria, né? Ali estava todo o pessoal que seria da Fuga. Então tudo estava, né, brotando naquele momento. Eu estava junto com aquele movimento, né? A vontade de compor, de fazer música, né, própria. Só que cada um foi concebendo, né, aquilo que se identificava mais e como fazer. E eu fui tentando criar um caminho que eu também achava interessante, que era pela minha ligação com rock progressivo, né, que eu gostava muito. Mas eu não queria cantar em inglês também, então tive que fazer todo um imaginário poético. O que eram as referências aí de inglês ou até nacional? Inglês, Rush, Yes, Jethro Tull, né? Bandas alemãs também, Triumvirat, né? E no Brasil, o Terço, o próprio Quintal. Aqui no Rio Grande do Sul tinha bandas instrumentais, Cheiro de Vida, Raiz de Pedra. Essas foram as grandes referências. Mas no imaginário, a questão era... Eu traduzia as letras, né, e pensava, mas isso aqui eu quero cantar, eu quero fazer em português, o que eu vou falar, né? Então teve todo um momento também poético para você ter temáticas interessantes, né? E aí me influenciou muito mais a literatura, né, a poesia, Mário Quintana e tal, do que as letras de rock, né? Já pega um outro viés. Né? E assim nasce Apóstolos e Nuvens nesse contexto. Eu já tinha eu tinha na verdade, em 1985, um ano antes da Apóstolos existir como banda, assim, como trio, que era um trio no início, eu me inscrevi num festival que existia aqui em Santa Maria, chamado Nossas Expressões. Eu ia tocar sozinho, não tinha banda. E eu me inscrevi, eu tenho inscrição disso, com o nome Poços e Nuvens. Eu escrevi sozinho com esse nome. Massa. E por que Poços e Nuvens? Por causa do Caio Fernando Abreu, um escritor que foi muito importante na minha formação, assim. Eu lia muito também, nesse mesmo período, eu tanto escutava música como lia. E uma das minhas descobertas, assim, muito importantes ali no início dos anos 80 foi o Caio Fernando Abreu.
a princípio um livro de contos chamado Ovo Apunhalado, né? E depois o Morangos Mofados. E ele tem um conto chamado Nos Poços, o Caio Fernando Abreu, né? Primeiro você cai num poço, mas cair num poço não é ruim. É um conto, um microconto assim, né? Sobre cair num poço, né? Uma linguagem metafórica, né? E eu fiquei com aquela coisa do poço, né? E depois eu pensei nos opostos, né? Poços e nuvens. Depois o bucolismo aqui, que eu percebo nessa região central, a serra, né? As temáticas que vinham também dos poetas daqui. O fato dele ser gaúcho e daqui de pertinho também da região, isso influenciou? Exato. Tu tinha essa Não, isso foi casual, né? Até porque o Caio já morava em São Paulo e tal, né? E na verdade, logo que eu li o Caio, ele ainda estava assim, pouco conhecido. Logo depois que ele começou a se tornar conhecido, né? Então eu peguei assim num momento em que ninguém lia o Caio ainda, né? Com aquela... Depois se tornou bem mais conhecido e tal. Então, isso foram as influências que foram, né, se uniram para fazer eclodir ali as primeiras composições, né, que eu levei já em forma de trio, bateria, guitarra e baixo, né. Da primeira formação, tu mantém contato com as pessoas ainda? Não, perdi o contato, sim, né. Era um baixista chamado Irving Faller. O Irving ficou muitos anos na banda, até pouco antes da gente ir pro México, em 2004. Então até ali ele fez todo esse início, né? E quase 20 anos. E gravou os 2 discos, os primeiros discos da Posse e tal. E o baterista era um sujeito chamado Ronaldo Prus, que curiosamente saiu da banda para estudar música. Aí já entrou outro baterista, depois o Ronaldo voltou. É aquele jogo, né? E quando é que tu percebe e aposta na música como profissão mesmo, como sustento? Logo que eu vim, mudei para Santa Maria, eu já comecei a frequentar a universidade, assim, como curioso, né? Eu tinha 13 anos, como eu disse, mas eu vim em sessões do Planetário. Eu amava aquele espaço ali. Acho, assim, um espaço precioso, né? Não à toa, gravou um DVD depois ali. É precioso, assim... né, centro de conhecimento e tal, e eu frequentava, na época tinha encontros de astronomia ali, né, então tudo tá interligado, né, e eu sabia que existia um curso de música, né? Então, à medida que as coisas foram se alinhando, eu já fui me alinhando para essa direção, ou seja, eu vou fazer música. E em casa era tranquilo? Ou tinha aquela resistência não era música tranquilo. Não é trabalho? Não é tranquilo. Apesar de toda a formação que meus pais deram, na hora que eu comecei a ir para aquilo, né, houve resistência em casa, né? Mas aí eu perseverei, eu disse, não, é isso, muita teimosia, muita teimosia, e aí também depois disso, passada essa fase, daí eu comecei a receber apoio também. Mas assim... teria sido fácil, assim, naquele momento ali, devido à pressão e tal, eu dizer, não, então vou fazer outra coisa aí. Mas literalmente minha vida... Tu tinha medo que não desse certo e tu foi com medo mesmo? Ou tu era seguro? As duas coisas, né? Mas medo eu nunca tive, né? Porque assim, eu tive colegas que tocaram comigo antes da Posse Nuvens, que tinham todo um sonho musical, assim, né? E que na hora H eles foram fazer outras coisas, né? E brigaram comigo, disseram, você é louco, você é isso, né? E eu tive que não resistir só em casa, como resistir aos amigos também, que foram fazer agronomia, outras coisas, né? Então foi muito duro, assim, porque eu fiquei isolado, né? Também dos amigos, né? Na verdade, comecei a formar um novo grupo de amigos, né? Que acreditavam naquilo que eu acreditava. Mas eu tive a oportunidade de encontrar, né, alguns deles depois, e eles se arrependiam. A vida cobra um preço dessas coisas. E se havia alguma coisa que eu sabia naquele momento, é que a vida ia me cobrar um preço. E aquele preço eu não estava disposto a pagar. Eu pagaria outros, e paguei, né? Mas o preço de desistir, não fazer o que eu queria, me parecia um preço demasiado. Ou passar muito tempo e daí você vê, agora o que eu faço? Vou voltar lá, né? Já não é a mesma coisa, né? Já tem uma bagagem. Talvez seja, eu acho que sempre é tempo, né? Acho que sempre é tempo. Só que o difícil é aprender a acreditar.
E se eu com 15 anos já acreditava, então Ótimo. tá feito o serviço, né? E como é que foi essa trajetória, em resumo, assim, como é que tu faz a universidade aqui, aí vai para onde, faz o mestrado, como é que foi surgindo, assim, Então, essa daí cadeia, durante a universidade, né, eu tive duas experiências primordiais, assim, dentro da universidade. Uma é que num primeiro momento eu fui fazer a licenciatura em música, que na época eu quis ter aquela experiência. Na época era polivalente, ou seja, você tinha 2 anos que você não tinha só música, tinha música, artes plásticas e teatro. Eu era muito tímido e eu pensei, essa experiência vai ser bacana. E realmente foi. Eu tive uma experiência no teatro muito legal. E acabamos fazendo uma peça, eu fazia trilha sonora também, mas... Isso não te chamou para o musical, pro teatro musical? Não. Eu queria trabalhar, né, aspectos do corpo e tal. Não era muito consciente, mas acabou sendo muito importante. E aí quando eu passei aquela experiência, eu não me desviei da questão da música, né? Daí eu falei, agora eu vou, né? E fui daí pro bacharelado em violão clássico e tal. E aí tive muitos professores importantes. Eu não posso dizer um professor que não tenha sido importante na minha trajetória, né? E uma pessoa em particular que é o Marcos Crone, que foi meu professor de violão, me acompanhou na maior parte da minha formação, né? Esteve aqui na última sexta-feira. E eu, então, que se tornou amigo também e tal. E aí, então, ali, e o Marcos e toda a vivência na academia foram também me dando caminhos, né? Pensei, eu quero fazer um mestrado, né, em música depois. Eu quero trabalhar numa universidade. Tudo isso eu fui formatando e achando caminho. Mas eu era assim, outra questão, né? Eu já antes de me formar, eu pensei assim, se surgir um concurso, sei lá, em Porto Velho, né? Pra música eu vou fazer. Eu não tinha esse apego, não, eu tenho que ficar aqui e tal, né? Por que eu digo isso? Porque eu fiz um concurso, o meu primeiro concurso para música, eu recém tinha me formado, né? Eu nem tinha o diploma pronto, eu saí de férias e tal, cheguei em Florianópolis, então eu era graduado sem diploma, né, pronto. E aí eu pensei, meus pais estavam na praia e tal, eu fui depois, porque tinha que fazer questões burocráticas e tal ainda. E aí eu cheguei lá e pensei, mas eu não vou pra praia, não vou ir para a praia, né? E aí eu pensei, vou ver se não tem um concurso na universidade. Troço assim, meio quase bobo, né? Você chega na praia depois de um tempão sem férias e tal, e diz, vou ver se não tem um concurso. Era tipo um... É meio que o impulso de quem recém se formou, assim, já quer se sexta tarde. Aí eu liguei, né, pra UDESC, né? É uma universidade que tem a música lá em Santa Catarina, que é estadual. E escuta, vocês não têm um concurso aí? E aí, sim, temos. Então tá, vou aí me inscrever. Eu fui lá me inscrever, eu não tinha nem um currículo vitae, um currículo, né, para entregar. Eles me emprestaram um currículo para mim copiar o modelo. E aí eu passei naquele concurso, só que eu não tinha experiência nenhuma, eu passei em segundo lugar, né? Mas não tinha experiência nenhuma, eu não sei como eu passei, né? E conseguiu... Não, eu ter passado nesse concurso fez com que o concurso seguinte que eu fizesse alguns meses depois, em Passo Fundo, eu já tinha passado no concurso público. E aquilo ali levantou muito, assim, minha nota, e eu passei. Aí eu entrei, graduado. Hoje é quase impossível você entrar graduado numa universidade. Então foram caminhos que foram se abrindo, mas eu estava muito disposto. E era uma época que também era favorável. Mas aconteceu, né? E aconteceu também numa cidade que não era tão distante, então eu não precisei me desligar. Porque se surgisse, sabe, em uma cidade muito distante como Manaus, eu iria. E muitos colegas meus inclusive colegas me disseram que estavam também recém-formados, disseram, vai ter concurso em Passo Fundo. Eu pensei, então eu pensei comigo, né, nós três vamos concorrer, né? Não, eu concorri com pessoas de lá, eles não foram. E nesse contexto, o que Santa Maria significa para ti ao todo e o que te manteve aqui na cidade? Duas coisas, eu acho que a questão artística, a questão afetiva sempre manteve ligada a Santa Maria, meus pais e tal, né, questões familiares mesmo, e a questão criativa. Eu sinto Santa Maria como um centro. Eu morei no exterior, fiz mestrado depois nos Estados Unidos, mas assim, foi uma experiência muito bacana, tive experiência em outros países também, mas eu aprendi que eu não sou transplantável, assim, sabe? Eu aproveito muito aquele momento estando fora, mas porque eu sei que eu vou voltar.
eu me sinto estrangeiro. Eu não tenho esse negócio, não, eu tô bem em qualquer lugar. Eu tô bem, porque eu sei que eu vou voltar. Então eu tenho um centro, né? E eu sei que esse centro é Santa Maria, né? Eu tenho uma ligação afetiva muito forte com outras cidades também, que eu morei, né? Às vezes de fora do Brasil, com Passo Fundo, que foi uma cidade que eu fui para trabalhar e ajudei, eu acho, né, a construir algumas questões lá. Mas veja só, estou aqui. E qual que é o mistério, na tua opinião, né? Que Santa Maria é esse centro tão efervescente, assim, de cultura e principalmente de música, de rock, porque não é toda cidade que tem essa cena autoral tão simbólica, tão emblemática. Santa Maria teve muita sorte, sabe? Eu acho que tem vamos partir para o misticismo, né? Mas há uma mística aqui, né? Essa coisa do Pampa que encontra a Serra, um lugar bonito que uns malucos apareceram aqui no fim do século XVIII e disseram, vamos ficar por aqui, né? Era bonito, sabe? Era bonito o lugar. E foi um vilarejo durante a maior parte do século XIX, mas assim, teve essa sorte de estar no centro, né? E aí virar um entroncamento ferroviário que modifica totalmente. Aí viraram ter uma outra pessoa visionária, né? Mariano da Rocha e companheiros, né? Que trouxeram uma universidade para cá. Então ela teve essa sorte, né? Mas acho que a cidade tem essa mística, né? E pode ser muito mais. Eu acho que pode ser muito mais. E ela sempre foi uma cidade realmente roqueira, né? O que eu quero dizer com realmente roqueira? Aqui os estilos de rock, eles floresceram com muita força. É diferente do rock de Porto Alegre, né? Daquele TNT, Cascaveletes, que é o chamam de rock gaúcho, né? Uhum. Porque tinha um corpo instrumental mais presente, menos rock and roll sessentista e mais rock setentista, né? Que está presente no hard rock, metal, que está na fuga, que está na Nosset, tá, né? Tem esse corpo assim presente, é realmente roqueira, né? Menos sessentista. Entendi. Então a gente vai agora para mais um intervalo e em seguidinha a gente volta com mais DNA e com mais Gerson Verlang. Em seguidinha a gente volta. O amor está no lar. No mês das mães, participe do concurso cultural completando a frase: no lar da minha mãe tem amor por quê? As 2 melhores frases ganharão prêmios exclusivos. Visite a exposição de ambientes inspirados no amor de mãe. De 22 de abril a 8 de maio, os ambientes foram elaborados pelos escritórios Marielle Brizola e Moca Arquitetura, em parceria uma com a Bela Casa. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você. Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria, defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município. Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados. Ligue 3223-5011. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 1357, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 99944 0405. Laia, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções.
Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. O Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores e web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 35 0934. Estamos te esperando. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Hoje aqui conversando com o músico e professor universitário Gerson Verlang. Também falando da Poços e Nuvens, aí uma banda clássica aqui de Santa Maria. Aliás, acompanhe a revista Mix de amanhã, que é impressa junto com o Diário de Santa Maria, que amanhã a gente fala de música autoral dos últimos 40 anos. E que várias dessas músicas e artistas e bandas estão na pasta Vozes de Santa Maria na Rádio Vox, a rádio web do Diário de Santa Maria. Só baixar o aplicativo e curtir então a Rádio Vox, a nossa pasta Vozes de Santa Maria. Falando em vozes, vamos ouvir algumas vozes aqui. Temos um quadro que se chama Diagnóstico e temos algumas pessoas aqui que querem falar, querem dar um diagnóstico de quem é essa pessoa que está ao meu lado aqui, quem é o Gerson Verlang. Para essas pessoas, vamos ouvir 2 depoimentos. Gerson Verlang é um músico de inegável talento, um artista criativo, entregue, apaixonado, muito disciplinado e inegavelmente talentoso. Além disso, Gerson Verlang é um pesquisador, um professor, um leitor que inspira nos seus alunos, nos seus ouvintes, nos seus colegas, todo o cuidado, toda a atenção, toda a sensibilidade que o trabalho com a literatura, a cultura e a arte demandam. E para o meu prazer eu posso dizer que Gerson Verlang também é um amigo, compreensivo, calmo, sábio, perspicaz e que ao mesmo tempo fomenta ideias, fomenta projetos. Em resumo, um profissional e um artista e um ser humano com quem eu tenho um grande prazer de trabalhar na UFSM e em vários outros projetos culturais, entre eles a nossa Festa Literária de Santa Maria. Bom, eu conheço o Gerson há muitos anos, né? Conheci ele no palco, inclusive tocando com a banda dele, a Poços e Nuvens, ainda nos anos 1980. Depois, trabalhando em rádio, divulguei algumas vezes, toquei músicas do trabalho solo dele, falei sobre Poços, toquei Poços, em programas de rádio ao qual circulei nos últimos 20 e tantos anos aí. Em 2014, ele estava gravando o segundo disco solo dele, Sistema Solar, e fui convidado para fazer uma gaita em uma das músicas, Passeio na Serra. Um convite que eu fiquei muito envaidecido enfim, gravei e o Sistema Solar é um disco realmente muito bom e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tô lá naquela gaita que abre o lado B do disco, né? Tá lá no início do lado B. Depois nós fizemos alguns trabalhos juntos, relacionados ao meu trabalho como produtor cultural, né? E aí, tanto em divulgações, também trabalhando basicamente no lançamento do disco solo dele e alguns trabalhos da Poços. Fizemos aquele show no Planetário, lendário, né? Que virou disco e aí um dia vai sair um DVD. E agora o Gerson está lançando, inclusive, ou melhor, relançando o primeiro livro dele, que ele lançou no final dos anos 1990, o Outros Outonos, tinha esgotado. Está saindo pela minha editora, Memorabilia, lançamento no dia 14 de maio na Feira do Livro. Hoje somos amigos, eu e Camila, a minha senhora, gostamos muito do Gerson, da Raquel. Pô, a filha deles, a Maia, é uma
menina que eu curto demais, e é muito bacana estar vendo ela crescer, né? Tá participando de algumas coisas aí nos finais de semana, nos encontros que nós fizemos aí para fazer um churrasco, ouvir música, falar sobre livros, discos. Temos muitas coisas em comum, né? E eu acho que a pandemia ampliou algumas dessas afinidades. E eu sou um bicho do mato, né? Eu fico trancado dentro de casa e raramente saio para visitar alguém. E o Gerson é um dos caras que eu visito com muita frequência, assim, e realmente ficamos muito à vontade no rancho deles lá, eu e Camila. E, olha, cada vez mais difícil achar um bom papo hoje, né? Eu tenho realmente dificuldades de me divertir conversando com as pessoas, e o Gerson é um cara que eu consigo, mesmo concordando ou discordando eventualmente, mas sempre o papo é em alto nível, né? E a gente fala muito sobre literatura, sobre rock and roll, sobre tantas coisas. E eu posso dizer que eu tenho o prazer hoje de chamar o Gerson de amigo, e é um cara que eu sempre nós compactuamos de muitas coisas e confidenciamos muitas coisas um ao outro, e é isso aí. Eu sei que é uma amizade que vai perdurar por muito tempo, hein? Grande abraço, Gerson. E aí, de quem foram essas vozes? Primeiro foi Enéas Tavares, grande amigo, querido, né, parceiro. Eu estava até tentando lembrar que como é que foi que nós nos aproximamos, assim, né? Que hoje nós temos projetos juntos, né? Muito bacana. São vários níveis, assim, de projetos que nós temos juntos, né? Sendo que central é a Festa Literária de Santa Maria, né? Mas, assim, nos tornamos muito amigos antes disso, e o Enéas é queridíssimo, escritor talentosíssimo, né? Uma figura, assim, que é sempre bom encontrar e conversar, e conversamos seguidamente. O segundo é o Márcio, que o Márcio eu conheci, a gente, quando eu convidei ele, né, para fazer essa gaita de boca, foi o do Sistema Solar, meu disco Sistema Solar. Mas eu já conhecia o Márcio da rua, ele me conhecia, mas aquela coisa de não tínhamos ainda sentado para conversar, né? Uhum. E eu acho que a partir daquele momento, nos tornamos amigos, assim, constantes, né? E realmente, além de tudo, o Márcio está se tornando um tremendo de um editor, né? Que orgulho do selo dele, vai lançar 11 livros, se eu não me engano, agora na Feira do Livro, e vai ter um stand lá. Estamos todos ligados. Então, o Márcio também é uma figura que vai ampliando, assim, suas regiões de ação dentro da cultura, né? Isso é muito bacana, né? E então é mútuo. Aliás, tudo que eles falaram que dois o que ele falou ali, né, dos papos de vocês, que dois para conversar, né, porque são duas enciclopédias, né, que referências. Imagina o tanto de coisa que esses dois caras sabem, e daí se eles começam a conversar, tinha que ter uma plateia para ver vocês conversar. Na verdade, a gente conversa tanto que eu acho que a Camila e a Raquel, nossas queridas, se afastam porque é um brainstorm, assim, danado, né? Mas dessas conversas saem muitas coisas legais. Eu só imagino, deve ser muito legal mesmo. Vamos ouvir mais 2 áudios. Então, lentas são as vozes que saem como sonhos das gargantas imortais. Então, Balada Outonal, do Gerson Verlang, poesia que vem lá do livro Outros Outonos, ainda de 97, e que depois a música é inserida no CD Ano Veloz, Outono Adentro, do Gerson, da Postos e Nuvens, né? Depois veio a Província Universo, os discos ao vivo Clouds on the Road, O Sol de Cada Um, os discos solos do Gerson Verlang, né? Memórias do Tempo, Sistema Solar, e ainda os livros, a música na obra do Veríssimo, né, de 2011, fruto da tese dele, e o Wild in Berneval, de 2020, livro interessantíssimo, assim, publicado agora, mais recentemente. O Gerson é um criador inspirado, um criador nato, e que tenho tido a felicidade de acompanhá-lo durante todo esse tempo, essa trajetória toda que ele vem fazendo. Minha primeira lembrança do Gerson é de um simples colega
meio estranhão, rabo de cavalo, muito inteligente, que cursava comigo lá por 2005, eu acho, disciplinas de doutorado, curso de letras da UFSM. Barrei novamente com ele em 2012, na Praça Saldanha Marinho, lotada para assistir a shows de rock and roll. Eu meio perdida, ele também, os dois tentando superar rupturas, crises existenciais bem importantes nas nossas vidas. Depois disso foram alguns meses de convites, desencontros, reencontros, até a decisão um tanto repentina, mas muito segura de que compartilharíamos nossos projetos de vida. E com isso vieram alguns cachorros, depois gatos, e a Maia, melhor de nós. Como eu poderia definir o Gerson? Um homem sensível, um pai amoroso e companheiro, um professor super entusiasmado com quem ensina e comprometido com seus alunos, um leitor voraz que está sempre com um livro na mão e, sobretudo, um artista sem pudores, que vive e cria num mundo bem próprio, mas muito preocupado em preservar a memória e a cultura local. Enfim, uma pessoa que se tornou essencial na minha vida. E aí, Gerson Verlang, de quem são essas vozes? Então, primeiro Marcos Kronig, né? Como eu avisei, nós somos amigos de longa data, nós somos colegas, né? Tremendo violonista e tal, e gostei da versão que ele fez ali depois eu converso com ele. Bonito, né? De voz de balada outonal. Toca bem esse cara, né? Toca bem. E então é muito bom. Bem, ontem estávamos juntos, né? Eu e Marcos. Ele não me falou, né, que ia gravar e tal, mas estávamos juntos ontem, então. E a Raquel, né? A Raquel, eu acho assim, deve ter sido muito difícil para Raquel, porque eu teria dificuldade de falar sobre a Raquel, né? Quando você tá tão imerso assim na vida do outro, né? E como aconteceu com a gente e tal, porque eu vejo que ela tem que, né, escolher as memórias, assim, porque a gente foi meio fulminante, assim, o que aconteceu com a gente, né? E vejo, assim, nós encontramos um show de rock, né? Além de tudo. Mas, assim, foi muito intenso e foi relativamente rápido, né? Sem muitas dúvidas, assim. E, sinceramente, eu acho que assim que é bom, né? O pessoal começa com muita dúvida no início, o próximo não... vai ter mais dúvida depois, né? Então foi bacana. Então a gente foi num crescendo, né? Como ela mesmo diz, né? Os cachorros, os gatos e principalmente a Maia, né? A nossa filhota que idade ela tá? Ela tá com 5, vai fazer 6. Mas assim, é incrível, assim, porque a gente tem imagens, né, de ultrassom dela. E a gente olhou assim, disse, essa menina é muito safada, assim, muito viva, sabe? E ela não negou isso um minuto, né? Que joia. 1 minuto. Vamos pro nosso último quadro, então, que é o check-up, um bate-bola, jogo rápido. Vou falar algumas frases aqui, umas questões, tu vai responder, de preferência com uma palavra. Vamos ver se tu consegue ser sucinto. Vai, isso é difícil. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Não ter cedido. Tem algum arrependimento? Não tenho. Uma saudade? Minha mãe. Uma ambição? Eu tenho que refazer aquilo ali. Eu tenho 2 saudades, que eu tive 2 mães, né? A minha mãe, que é minha mãe, foi minha mãe, né? Mas eu tive uma segunda mãe. Minha mãe deu a oportunidade que eu tivesse uma segunda mãe, que era a minha avó adotou uma indígena, né, quando criança, que foi uma irmã da minha mãe, e essa indígena, a Ia, veio morar com a gente e, enfim, perdi as duas. Também. Perdi as 2. Que joia. E uma ambição? Olha, eu trabalho dia a dia, né? Então minha ambição é o dia,
né? A construção do que eu acredito, esse dia. né? A construção do que eu acredito naquele dia. Porque, claro, eu já tive arcos de sonhos assim e eles funcionam também. Mas eu aprendi com o tempo que esse arco de sonho ele tem que ser realizado no dia a dia. Não adianta você ter um arco de sonho imenso assim e ficar dormindo, né? Então eu trabalho dia a dia. E o que te tira a paz? Quando tu tá muito bem, assim, tu não pode ver um troço acontecer aqui, pá. Aconteceu agora ali, porque tem uma TV ligada ali, tem uma menina, né, que faleceu e tal, né, no Rio lá. Mas assim, vale pra estupidez humana, né? E tá que nós não evoluímos isso, né? nada, sabe? Nada. Né? As pessoas falavam, depois da pandemia vai melhorar, né? Nós vamos ser mais humanos. Não adianta, sabe? Não adianta. A burrice, a ignorância, sabe? Isso me tira do sério. E tá difícil fugir disso, né? E o que te traz tranquilidade, paz, quando tu tá, o contrário agora, tu tá atacado, qual que é o teu refúgio, assim? A natureza. Pra fora, serra, riacho, montanha. Né? E uma palavra que te define, Gerson por Gerson. Teimoso. Aí, conversamos com esse teimoso musical de Santa Maria, que soma tanto aí pro nosso cenário cultural e que tem aí um legado já para deixar. Quero te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente. Nem falamos da turnê do México. Imagina o quanto da história não tem essa turnê do México e outras tantas turnês. Então já está convidado para voltar para ter um capítulo 2 aqui do DNA, porque a gente precisa só de bastidores. Tá? Será um prazer. Obrigadão, Gerson. E a gente volta segunda-feira com mais DNA. Até lá.